Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sofri uma falsa acusação de estupro de vulnerável por uma mulher que engravidou de mim, fez um aborto, conseguiu fazer um aborto de forma legal e após o aborto, alguns meses depois, ela foi até a delegacia e me acusou de tê-la estuprado para conseguir poder se livrar disso e jogou toda a problemática para cima de mim, sem saber de absolutamente nada, já com a vida super bem encaminhada. E ao longo desses 2 vídeos na qual eu fiz muitos questionamentos e eu falei que o terceiro vídeo seria o primordial, onde não só eu falaria sobre o depoimento delas frente à juíza, que é o principal de todos, mas o meu também incluído junto, do meu amigo, na qual ele foi depor a meu favor. Eu vou mostrar para vocês as milhares de contradições delas que passaram totalmente despercebido e isso é uma maldade muito grande. Eu vou mostrar para vocês tudo que foi falado, porque eu acabei de fazer anotações aqui e são bastante coisas que foram ditas de forma equivocada entre elas. Combinaram, mas combinaram tão mal, porque quando você detém a verdade, você está com a cabeça tranquila para poder dialogar sobre isso e eu não tenho nenhum problema. Eu volto a questionar e vou provar para vocês a minha inocência, a quantidade de coisas que eu tinha a meu favor. E eu faço um pedido muito grande. Eu só tenho isso aqui, é o que me sobrou. As provas já não interessam mais de nada para o judiciário, hoje já está no STF. E eu queria muito que esse vídeo pudesse chegar às mãos dos ministros, que pudessem ter um pouco de amabilidade com uma pessoa que cuida de familiares, que tem uma filha pequena, e de um outro lado tem uma mulher que não se dedicou a absolutamente nada, que vive na esbórnia e que matou um ser dentro do ventre. Eu não estou falando isso para mexer com o coração de vocês, eu estou falando porque é a realidade, é justamente o que aconteceu. E que por mais que existam hoje muito alastro sobre feminicídio, estupro ou qualquer coisa do tipo, também existem muitas mulheres que mentem o tempo todo. Tanto que existem vários policiais que até citam que a cada 10 boletins de ocorrência, ou cada 10 reclamações que de mulheres chegam à delegacia, 8 são falsas acusações. Eu sofri e estou sofrendo há 2 anos, sendo inocente. Eu sofro há 2 anos, é uma tortura psicológica que é inimaginável, eu, mesmo sendo muito forte, eu choro todos os dias, tristeza, porque tem coisas que eu não vou nunca mais recuperar, mesmo se o milagre acontecesse. E, poxa, eu detenho a verdade, cara. Eu detenho a verdade. Então eu faço questão, se eu não conseguir provar tudo, mostrando linha por linha das coisas que foram faladas, se eu não provar, por favor, me dê a pena máxima. Por favor, que eu seja o primeiro a ser penalizado com a morte aqui no Brasil, porque eu prefiro ter uma pena de morte do que viver com isso pro resto da minha vida. Sabendo que eu vou ter uma ficha criminal, eu vou perder 10 anos da minha vida. Eu tenho uma avó que vai para 80 anos de idade esse ano, dia 15 de dezembro, vai fazer 80 anos. Ela tem o câncer dela. Eu estive sempre com ela durante esse tempo todo. Eu tinha muita coisa para perder. Eu tenho uma filha hoje em dia, eu cuido de mulheres. Minha filhinha tem 1 ano e 9 meses. Estava aqui agora em casa, há poucas horas atrás. Eu deixei ela com a mãe dela. E eu fui brincar com ela no parquinho. Eu vou chorando. Hoje eu chorei enquanto ela estava olhando para mim e rindo. E eu posso perder quase 4 anos, cara, por conta de uma mentira. Eu vou pegar 10 anos por causa de uma mentira. Vai destruir tudo. Eu estava estudando para a polícia. Eu estava bem, pós-graduado, trabalhando como engenheiro. Tinha largado o Uber, estava noivo, estava apaixonado, com meus sonhos muito próximos de serem realizados. Eu lutei durante quase 40 anos para que acontecesse. E uma mentira, por causa de uma hipocrisia, por causa de uma imundice, eu perco tudo.
Eu vou provar aqui para vocês. Eu falei que eu iria fazer isso. Boletim de ocorrência. Primeiro vídeo. Segundo vídeo. Depoimento delas na delegacia. ênfase a estarem dopadas. Terceiro vídeo, eu vou provar para vocês a minha inocência. Eu vou falar sobre o depoimento delas frente à juíza. Eu não vi, vale ressaltar, nenhum dos depoimentos, porque nenhuma delas quiseram que eu as visse. E, inclusive, para mim já é um erro, porque, poxa, por que eu não vi o depoimento da mãe e da amiga dela? Por que eu não vi? O problema é com a vítima, porque a mãe e a amiga, não quero ver ele, e aí eu não posso ver, não posso me defender, não posso ver o que elas falaram. Se eu tivesse visto ali mesmo, eu comprovava minha inocência, até indagando as coisas que elas falam. Eu vi depois, eu tô aqui sentado, anotando tudo, a quantidade de absurdos, a quantidade de coisas erradas que elas falaram que não batem nem um pouco nos próprios depoimentos entre elas. Vamos lá, vou começar. Vou começar pelo depoimento da amiga dela. Vou deixar o dela pro final. Começar pela amiga, depois a mãe e depois a mulher que me acusou. Depoimento da amiga. Sempre saem para beber. Eu peguei pontos do depoimento dela. Eu não posso mostrar. Meu sonho é que isso fosse parar nas mãos de todo mundo, para que todo mundo visse. Mas como eu não posso, eu vou pegar alguns pontos e vou mostrar para vocês aqui. A amiga dela sempre fala que elas sempre saem para beber, que é uma constante. Sempre saem para beber. Saíram por volta de 1 hora da manhã, da onde elas estavam, do bar onde elas estavam. E a amiga dela também não lembra dela entrar no carro. Ou seja, além da mulher na qual eu cometi o crime, essa amiga dela fala que também não lembra de entrar no carro. Ou seja, duas mulheres que não lembram de antecederem o embarque no meu carro. Elas não lembram, as duas não lembram de entrar no meu carro. Vocês já viram duas mulheres entrar no carro e as duas estarem com alcoólico ao mesmo tempo? Quem cuida de quem? Duas mulheres em coma alcoólico, que nenhuma das duas lembra de entrar no carro, tá aqui, tá constando aqui as falas delas. Só lembra de chegar na porta de casa. Ela não lembra do trajeto, presta atenção. Ela não lembra de entrar no carro, não lembra do trajeto, mas lembra quando chegou na porta de casa. E aí, beleza, chegou na porta de casa, ela saiu do carro, entrou em casa, dormiu com a roupa. Estava embriagadíssima também. Embriagadíssima. O irmão dela estranhou pela manhã. Ou seja, é uma senhora de idade que morava com o irmão, não é casada, tem uma filha que eu lembro que ela falou isso no carro. Morava com o irmão. Ou o irmão estava na casa dela, alguma coisa do tipo, mas o irmão dela estranhou na parte da manhã. E é estranho, porque, pô, a mulher que... A amiga dela, o irmão estranhou dela ter dormido com roupa, e a família da mulher que me acusou também estranhou pelo fato dela estar tão estranha, de bêbada, de violenta e tudo mais. Mas vamos lá, estranhou. O irmão dela estranhou que ela dormiu de roupa. Não se recorda do trajeto, não tomou quantidade diferente do que costumavam. Ela está afirmando que ela e a mulher que eu cometi o crime não tomaram nada além do que elas costumavam beber. Não foi assim, nós passamos do ponto. A gente sai para beber sempre, mas naquele dia nós bebemos muito a mais. Falou que beberam exatamente o que sempre beberam. E que se eu dopei no carro, com ela inclusa, se eu dopei foi algo que eu joguei no ar, porque eu não ofereci nada. Aqui ela já esclarece que, olha, ele não ofereceu nada pra gente. Se ele fez alguma coisa, jogou pelo ar. Como eu falei no primeiro vídeo, é uma mulher idosa que tá com essa rotineira da sociedade de falar, Uber tem dopado mulheres, aí joga alguma coisa no ar. O que eu vou jogar no ar? Que eu não me afete. Me mostra alguma coisa. Eu só entro em farmácia para comprar dipirona. Eu não conheço mais nenhum outro remédio. Conheço mais nada. Por que eu vou ter um negócio de ar no meu carro? 5 anos de aplicativo, sem uma reclamação de assédio, o que eu vou botar no carro? Elas foram a premiada da história. Porque depois que eu fiquei com essa mulher,
Eu trabalhei por mais 8 ou 9 meses no Uber, sem a reclamação dela, inclusive, e nenhuma mulher reclamou mais. Não tive mais problema nenhum, inclusive nenhuma reclamação de assédio. Geralmente o cara que comete estupro, ele é reincidente. Será que eu ia esperar mais 3, 4, 5 anos para poder cometer mais um? Pô, é inacreditável, cara. Minha advogada fez umas perguntas para ela, eu não vi, eu não sei, porque eu não vi o depoimento em vídeo. Mas ela fala assim, nunca vi minha amiga ficar inconsciente daquela forma. Se ela tá bêbada, se ela tá dopada, embriagada, qualquer coisa do tipo, e nunca viu a amiga dela ficar inconsciente daquela forma, significa que o quê? Pô, minha amiga tá tão mal, eu vou levar ela primeiro, depois eu vou pra casa. Mas não, ela vai embora e deixa a amiga dela dentro do carro. E aí vem a pior parte. Aqui é ponto-chave, e eu nem precisei abrir a boca para falar, porque eu nem tinha ido falar com a juíza até então. Acha que foram conversando. Minha advogada tentou indagar isso para a juíza. Excelência, ela está falando que elas acham que foram conversando. A própria amiga dela diz que não. Que em nenhum momento conversaram, porque ela entrou sem saber o que estava acontecendo, não lembra do trajeto, não lembra do meu carro, não lembra de chegar em casa, não lembra de nada. Mas a amiga dela fala, acho que fomos conversando. Acho que fomos conversando. E no meu depoimento eu falei, excelência, elas foram conversando no carro. Elas entraram no carro conversando, elas foram conversando o trajeto todo, até eu chegar na casa da amiga dela e deixar a amiga dela em casa. A amiga dela saiu do carro, me agradeceu, me deu boa noite, eu cumprimentei de volta e esperei ela entrar dentro do condomínio. E quando ela entrou lá na portaria, eu fui embora, como eu sempre fiz. Acha que foram conversando. A própria amiga dela confirma, cara, que teve diálogo no carro, que ela não tava bêbada. Aqui terminou. Peguei poucos pontos. Eu ainda teria mais coisas para falar, mas eu quero minimizar o máximo possível para não ficar um vídeo muito extenso. Mas só isso aqui, só da amiga. Isso aqui foi o depoimento na frente da juíza. E somente a amiga dela fala sobre ter sido dopada. Somente a amiga dela. Vou falar o da mãe agora. A mãe estava dormindo. Depoimento da mãe. A mãe estava dormindo. Escutou um barulho e ela ficou assim, pô, será que são os meus vizinhos? Porque ela falou que os vizinhos dela costumam brigar dentro de casa, não sei o quê. Mas ela foi, levantou, e aí foi lá, escutou um barulho e, calma, era vindo do quarto da filha. E aí escutou quebrando alguma coisa. Beleza, ela entrou no quarto, bateu na porta, entrou no quarto. Entrou no quarto, viu que a filha dela estava encostada na cama, balbuciando palavras. Ai, minha vida é uma merda. Eu vou morrer. Ai, eu tô morta. Era isso. E aí a mãe falou assim, eu tentei conversar com ela e não entendia o que ela falava. No depoimento dela na delegacia, ela perguntou para a filha se ela tinha ingerido alguma coisa. E a filha fala, não, mãe, só chope. E aqui ela fala que não entendia nada do que ela falava. Inclusive, no vídeo anterior, ela deixa muito claro que a filha estava com a pupila dilatada. Para quem ingere bebida alcoólica, eu quero saber qual tipo de bebida, qualquer uma, que dilata a pupila. Geralmente você tem esse tipo de reação quando você sofre com algum elemento químico, seja um elemento que dope alguém ou algum tipo de droga ilícita, né? Tipo cocaína. Pupila dilatada, ela não fala mais isso aqui. Sumiu. Sumiu a parte do dopar. Não fala mais sobre. E aí, a partir do momento que ela viu a filha quebrando as coisas, ela tentou falar assim, filha, vai lá tomar banho. Me deixa. Exatamente assim que está no processo, na fala dela para a juíza. E ela ficou falando, me deixa, ai, me deixa. E aí, depois de um tempo, o que ela fez? Voltou pro quarto e foi dormir. Eu só pergunto uma coisa para vocês,
E as coisas que estavam quebradas no chão? São detalhes, tá? Isso são pequenos detalhes. E isso, inclusive, faz diferença. Esse detalhezinho que eu tô perguntando para vocês faz diferença. Quebrou coisas de vidro, porque ela cita no final do depoimento dela que ela tacou coisas de vidro na porta para quebrar, certo? Então tinha vidro no chão quebrado. Beleza. Voltou a dormir. Não limpou o quarto, ficou daquele jeito. Não citou a pupila dilatada. E ela voltou a dormir. Acordou pouco tempo depois para sair para trabalhar. E aí o que ela fez? Acordou, fez o café, viu se a filha estava bem, a filha estava deitada dormindo e o quarto bagunçado. Foi trabalhar, deixou um bilhete no quarto do filho. O filho não acordou com barulho de quebra-quebra dentro de casa, não acordou. E aí deixou um bilhetezinho pro filho, ó, fica de olho na sua irmã, observa sua irmã. Você ia para trabalhar, na volta, não sei o quê. E aí chegou de manhã, o filho acordou, viu o bilhete, foi no quarto dela e mandou uma mensagem para a mãe. Mãe, que bagunça é essa? Isso está constando no depoimento para a juíza, da mãe dela. E aí o filho dela indaga. Mãe, que bagunça é essa no quarto dela? E aí a bagunça continuou lá. Caco de vidro, coisas quebradas. Ninguém limpou. E aí ele fala, mãe, olha só. A mãe pede para ele ficar com ela, cuidando dela. Tava embriagada, uma coisa normal, porque ela tem o costume de beber e tal, mas não, cuida dela pra mim aí, filha, até eu voltar no trabalho. Eu vou tentar sair mais cedo. Beleza. Ele falou assim, ó, vou ver se tem trabalho agora pela manhã. Se não tiver, eu vou precisar sair depois do almoço. Depois do almoço, meio-dia. No máximo 1 hora, né? E aí, beleza. Ela deixou claro isso aqui. E aí, beleza. Ele saiu para trabalhar. Depois do horário do almoço, ele saiu para trabalhar. E ela falou que, antes de chegar em casa, o filho manda uma mensagem para ela falando, 2h40 da tarde, ele tinha saído para trabalhar, mas 2h40 da tarde, falou assim, ela levantou e foi tomar banho. 2h40 da tarde. Ela citou que o filho tinha saído para trabalhar. Isso são pequenos detalhes, tá? Palavra contra palavra, você tem que esmiuçar todo o processo. E eu falei isso, que tecnicamente um juiz, quem ajuda o juiz, precisa esmiuçar, a não ser que já esteja com vontade de fazer a injustiça. Isso aqui são pequenos detalhes. Da amiga, então, já é desesperador, né? Falou que ele me mandou mensagem por volta de 2h40 da tarde falando que ela tinha saído para tomar banho. Beleza. Só preciso falar mais uma coisa da amiga dela, inclusive, que eu lembrei aqui que eu não anotei, eu esqueci de anotar. Chegou por volta de... A mãe dela chegou por volta de 4 horas, 4h30 da tarde em casa. Viu a filha meio ruim, acabou. Chegou na sexta-feira, no sábado, perdão, de manhã, na parte da manhã, no sábado, a filha senta com a mãe e fala o seguinte: eu acho que eu fui estuprada. Porque eu achei que eu estava sonhando que fui estuprada, mas eu acho que fui estuprada. Eu achei que eu estava sonhando. Achei que estava sonhando. O depoimento dela, ela fala que ela lembra perfeitamente, inclusive de acne no rosto, né? Que sonho é esse que ela lembra até de parte física minha? Lá no primeiro vídeo eu falo, cicatriz no rosto e no braço direito, mas achou que estava sonhando. Beleza. Só que a mãe dela fala que não deixou para fazer o corpo de delito, o boletim de ocorrência, essas coisas, mas já estavam de mudança. A mãe dela deixa claro. Eu falei isso, inclusive. Isso é uma das provas que tem a meu favor. Prova da minha inocência. Já estavam de mudança da onde eles moravam. Já estavam de mudança. E ela citou que vidros foram quebrados dentro do quarto dela. Cadê a limpeza? Ninguém limpou o quarto dela. Vai deixar caco de vidro pelo chão. Não levou a filha no hospital. Não tem uma conversa mostrando isso. Não tem nem ligação. Não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada.
que mostre que realmente tirou foto, tem uma conversa no WhatsApp dela com o filho. Falou, pô, filho, como é que tá ela aí? Limpou o quarto, pelo menos? Mamãe teve que sair muito cedo e tal. Limpa pra ela aí. Deixou a filha no meio do caco de vidro, embriagada. Não limpou, ficou por isso mesmo. Tudo certo, pô. Maravilhoso. Só um detalhe que eu esqueci de falar da amiga dela, que é muito ridículo, cara. A amiga dela disse que quando acordou embriagada ainda, assim como a que me acusou, ela desmarcou o compromisso que eles tinham. Ela, essa mulher que eu supostamente cometi um crime, e um professor da faculdade, que eles iam falar alguma coisa da política lá que eles trabalhavam. E ela desmarcou. Não foi nem a mulher que eu cometi o crime. Quem desmarcou foi a amiga dela. Ligou para ela, para a mulher que eu cometi o crime, e essa mulher não conta pelo telefone. Não falou nada. Mas desmarcou, ó, fulana, tô desmarcando o compromisso, foi remarcado para amanhã, não tô bem. Beleza. Isso é um mero detalhe. Muito, muito primordial essas coisas. E aí vamos pro principal depoimento, o da meninona, da assassina que matou um filho no ventre. Depois que eu falar dela, eu vou mostrar para vocês a minha inocência. As coisas que eu falei. Infelizmente, eu não posso pegar o vídeo do meu processo, cortar as partes onde eu falo na frente da juíza, porque tem o vídeo. Eu poderia cortar e jogar para vocês verem. Eu não posso, porque é crime. Não posso. Processo em segredo de justiça. Eu não posso mostrar nada. A minha vontade, desde o início, é pegar o processo e toma. Vocês podem pegar meu endereço, pode pegar tudo. Meu amigo, para mim é um favor se alguém vier aqui acabar com a minha vida e ponto final. Acabou minha tortura. Acabou minha tortura. Eu quero descansar. Acabou minha tortura. Para mim, o melhor era que isso fosse jogado na internet. Se a mulher era inocente, todo mundo vai saber da vida dela, vai querer abraçá-la, fazer o melhor para a vida dela. Eu faço questão de sentar contra essa mulher dentro de um podcast, na frente de uma televisão. Vamos lá, vamos ver se é falsa acusação ou não. Eu estou expondo meu rosto aqui, falando que eu sou acusado de estupro. Eu posso ser morto. Nem me importo. Porque eu detenho a verdade. E aí vamos pro depoimento dela. E depois eu vou provar para vocês que eu tinha pelo menos 4 coisas cabais que mostravam de fato minha inocência e que foram retirados do processo porque a promotora do Ministério Público ela queria minha condenação independente de qualquer coisa por causa de uma agenda ideológica. Vamos lá. Eu cortei várias coisas e peguei isso aqui tudo, só essa folha inteira aqui, isso aqui tudo foram coisas que eu peguei dela, tudo isso aqui, tudo isso. E aqui constam coisas que eu falei no meu depoimento que eu não tinha como saber. E essa aqui é a primeira. Ela chegou num bar, tava com o irmão, foi ver o jogo do Flamengo e Palmeiras, alguma coisa do tipo. Ela acha que era jogo do Flamengo e Palmeiras. E aí essa amiga dela que tava no carro com ela, que eu deixei em casa depois, ligou pra ela, tava vindo do Rio, tava nas barcas, falou, tamo aqui no bar tal, vem pra cá. Beleza, ela foi. E aí chegou lá, ela encontrou uma amiga que era ex-namorada dela. Uma mulher que se relacionava com outra mulher, namoraram e se encontraram ali. E aí ela ficou conversando com ela na mesa, mas posteriormente ela saía e ia ficar na mesa dela, porque ela estava com outros amigos que eram também profissionais idênticos ali, que trabalhavam num local. E aí elas ficavam assim, mesa, ia lá, batia papo e tal. Ex-namorada. Aqui é o primeiro ponto, que eu provo a minha inocência. Ficavam conversando, depois ela saía e ficava em outra mesa. Outro ponto, ela diz que não comeu nada, só bebeu. Fator importante, tá? Não comeu nada. Isso era para ser um ponto favorável para ela. Poxa, não comi nada, então era mais suscetível a ficar embriagada. Porque ela nunca mais aqui falou sobre droga.
sobre ser dopada. Ela foi instruída por alguém. E não comeu nada. Estava morando com a mãe e com o irmão dela. Outra prova. Essa aqui é a segunda na qual eu falo frente à juíza quando chega a minha vez. Relembrando, eu não vi o depoimento de nenhuma delas. Eu fiquei sentado no chão, fora da sala, muito distante, com o policial que estava comigo dentro da sala e me tirando o tempo todo de lá. Me colocava na sala, me tirava da sala. Me colocava na sala, me tirava da sala. Esse policial ficou comigo o processo todo. E aí, ela disse que morava com a mãe e com o irmão. Falou o nome da ex-namorada dela. De vez em quando ia lá, falava um oi. E em um determinado momento, a ex-namorada dela foi embora. Foi embora para casa. E aí ficou só ela e a amiga no bar. Pegaram o bar já quase fechando, né? Olha, perdão, pagaram o bar, ele já estava quase fechando. E aí pegaram e pagaram. E pediram o Uber logo em seguida. O Uber que vos fala. Que se recorda disso. Ela se recorda de pagar a conta e pedir o Uber. Porque ela pediu o Uber, ela botou a parada para amiga. Isso ela se recorda perfeitamente. Mas depois disso, tela preta. Depois disso, meu amigo, esquece. Foi-se tudo. Não lembra de mais nada. Com curiosidade, assim. Porque, como eu falei, né? Quem sabe, quem pega Uber, sabe que o Uber demora 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos para chegar no local, meu amigo. Ou até o mesmo próprio motorista, se passou de 6 minutos, ele mesmo cancela. Em Niterói, madrugada, sem um trânsito, sem nada, não demora 5 minutos, mas nem eu mesmo não pegava nenhuma corrida que demorasse mais 5 minutos para poder chegar no local, não. Não pegava. Em 5 minutos ela esquece tudo, né? Se recorda apenas disso, de pagar a conta e pedir o aplicativo. Não tem memória do trajeto até o carro, ou seja, ela pagou a conta no bar, pediu o aplicativo. A partir dali, quando eu cheguei, acabou, esqueceu de tudo. Não tem memória até o trajeto do carro. Não lembra do trajeto, a amiga saiu antes dela e ela nem lembra. Olha só, olha como é que é contraditório. Que sentou atrás do motorista justamente porque a amiga saiu antes. Então ela sentou lá. Não sabe... Não, perdão, é só até aí. Sentou atrás do motorista justamente porque a amiga saiu antes. Então você pode perceber que o justamente é o quê? Pô, sentei atrás do motorista justamente porque a amiga saiu antes. Porque eu sei que como o motorista de aplicativo é abusado, eu vou sentar atrás dele, que ele não consegue me assediar, e minha amiga vai sair antes, então ela vai embora, eu vou ficar aqui atrás dele. Depois eu saio do carro e vou embora. Então assim, se ela não lembra do trajeto até o carro, como é que ela vai lembrar de sentar atrás do motorista? Se ela não lembra de absolutamente mais nada. Mas teve a malícia de, não, vou sentar atrás do motorista. Certo? Beleza. E aí rolou o trajeto, não lembra do trajeto, não lembra de ter deixado a amiga dela em casa. E eu segui trajeto. E aí não sabe o que eu fiz. Porque ela diz que chegou em casa por volta 3h30 da manhã, mas tem um determinado momento que ainda vou falar que ela cita aqui, que eu fiquei por 2 horas parado com ela. Fazendo o quê? 2 horas parado. Se eu só ameacei ela na hora que ela estava acordada para tentar fazer o pagamento. Foi o mesmo questionamento que eu fiz no primeiro e no segundo vídeo. O que eu fiz parado com o carro? O que eu fiz? E aí, nesse tempo, ela não sabe me informar o que eu fiz. Cheguei na porta da casa dela. Eu cheguei na porta da casa dela e fiquei esperando ela acordar. Isso consta no depoimento. Eu cheguei na porta da casa dela, eu fiquei esperando ela acordar. Eu fiquei de 1h40 até quase, vamos supor que, como ela falou que ela lembra dos últimos 15 minutos que antecederam o desembarque, então vamos supor que até 3h10 mais ou menos, eu fiquei esperando ela acordar sem fazer nada. Porque eu não cometi nenhum ato sexual contra ela ali.
Eu fiquei esperando ela acordar para tentar fazer o pagamento e não consegui. Estava no cartão de crédito, eu não vi. Eu vou contar para vocês exatamente a verdade, o que eu falei na frente da juíza, porque como é dito, a verdade não tem curva, não tem como ser diferente. Eu vou contar exatamente para vocês a mesma coisa que eu falei para a juíza. Aqui, a mesma coisa, porque é exatamente o que aconteceu. Fiquei esperando acordar para tentar fazer o pagamento, para aí não conseguir, aí sim eu ameaçar ela, sabendo que ela poderia gritar. Eu falei isso nos vídeos, cara. Eu vou esperar acordar para tentar fazer o pagamento. Por sorte não consegui, por sorte ela não fez boletim de ocorrência, por sorte ela não fez corpo de delito, por sorte ela fez sem eu ameaçar. Olha a quantidade de coisas, cara. A mulher tá mentindo na cara dura. Ela matou uma criança e está se livrando. Ela matou uma criança, tá me torturando psicologicamente. Vamos continuar. E uma das coisas que ela falou é que ela costuma ter 30, 40 reais na carteira para qualquer adversidade. Tem uma parte no final aqui que ela fala o quanto ela gastou no bar. Mas vamos dar continuidade. Ela diz que ela costuma ter 30, 40 reais na carteira para qualquer adversidade. Lembra disso. Ela não se recorda se eu estava com camisa ou sem camisa quando ela acordou. Não se recorda se eu estava com camisa ou sem camisa. Da onde que ela conseguiu tirar que eu estava com a tribal no braço direito e com cicatriz de acne no rosto, se ela estava muito embriagada, e como ela mesmo cita, ela não lembra nem como ela entrou no meu carro. Da onde que ela conseguiu tirar essa informação se eu não tivesse ligado a luz do meu carro para ela poder me ver? Da onde que ela tirou tanta especificidade? Eu tava com casaco. Eu sempre trabalhava com aquele casaco e não mostrava minhas tatuagens. Tanto que a gente transou e eu tirei a roupa inteira. E ela tirou a roupa inteira. Porque ela fala que ela não lembra, ela não tira a parte de cima. Sonhou, falou pra mãe que sonhou. Mãe, eu sonhei que eu fui estuprado, eu acho que eu fui estuprada. Mas ela lembra cicatriz no rosto, de acne, tribal no braço direito. Ela lembra que ela não estava com a parte de baixo, que a parte de baixo dela estava toda abaixada, mas estava com a parte de cima. Isso ela lembra. Mas curiosamente eu lembro de todo o corpo dela. Eu lembro de muita coisa daquele dia, muita coisa. Eu lembro da parte genital dela, que inclusive ela não depila, e da parte de cima dela. Lembro perfeitamente, inclusive. Seios médios e bem rígidos, inclusive. Bem rígidos. Mas não tinha silicone. Não usa silicone. Da onde que eu tirei essas coisas? Eu lembro. Eu lembro de tudo. Aí ela fala que nem tirei a parte de cima dela, mas eu lembro do corpo todo dela. Ai, meu Deus do céu, cara. Minha vida está sendo destruída. Aqui, essa parte, eu esmiucei detalhadamente cada parte da fala dela frente à juíza. E olha só, na sexta-feira, na quinta-feira, a minha advogada perguntou para ela: por que você não tomou remédio? Quinta-feira, madrugada, eu fiquei com essa mulher. Ela acordou, não tomou a pílula no dia seguinte porque estava passando mal ainda e vomitando. Ela deixa isso claro. Ou seja, ela sabia que teve relacionamento sexual comigo. Não tomou o remédio, porque ela sabia que poderia não surtir efeito. Isso consta na fala dela frente à juíza. Não tomei porque eu estava vomitando e eu sabia que não podia surtir efeito caso ela vomitasse de novo o remédio. Isso consta no processo. E aí, na sexta-feira, quando ela acordou, foi trabalhar, depois do almoço, a lindona tomou a pílula no dia seguinte.
Tá certo? Tomou a pílula no dia seguinte, depois na hora do almoço, na sexta-feira. Quinta-feira a gente ficou, na sexta-feira, depois do almoço, ela tomou a pílula no dia seguinte. Sexta-feira à noite, de sexta para sábado, ela sonhou que foi estuprada. Que aí ela... Acho que foi estuprada. Acho que fui estuprada. De sexta para sábado, tá no processo. Olha como é que elas se embolam todas, meu Deus. De sexta para sábado, eu sonhei que tinha sido estuprada. Então por que você tomou a pílula no dia seguinte, meio-dia? No horário do almoço, depois no horário do trabalho? Por que você tomou a pílula no dia seguinte? Por que você iria tomar na quinta e você não tomou porque poderia não surtir efeito porque você estava vomitando? 10 anos. Eu tô pegando 9 anos, 7 meses, 6 dias. Quase 10 anos de cadeia. E eu nem falei ainda o meu depoimento. Ainda. É porque se vocês lessem, vocês vão entender mais ainda. Tô até tremendo, cara. Não adiantaria tomar a pílula no dia seguinte, porque ficou muito mal de ficar vomitando. De sexta para sábado teve um sonho que foi estuprada. Na sexta-feira, na parte da manhã, ela tomou remédio, cara. Por que ela tomou a pílula no dia seguinte? De sexta para sábado teve o sonho que foi estuprada. De sexta para sábado, mais antes, tomou a pílula no dia seguinte. Cara, meu Deus, tá tudo aqui. Tá tudo aqui comprovando. Tá tudo aqui comprovando. Olha o que a amiga dela falou. Achou que foram conversando. A mãe dela cheia de contradição. Ela mais ainda. Inacreditável, cara. Contou que não fez o boletim de ocorrência e tomou as medidas legais porque eu sabia onde ela morava. E esperou se mudar para logo em seguida fazer o boletim de ocorrência. Mas sua mãe já estava para se mudar mesmo de lá também. Então acabou não querendo ficar na casa. Decidiu não ficar na casa porque ia ficar com medo de ficar sozinha. Legal, pô. No processo que eu tenho em mãos, consta seu telefone, seu CPF, seu endereço novo, consta tudo de você, aonde você foi nascida, tudo, consta tudo de você. Eu te procurei? Não. Te procurei na época? Não, porque não me interessava ficar com você. Por que eu não te adicionei na rede social que você tinha me passado? Porque eu não quis. Eu vi sua rede social, não tinha foto, tinha muito pouca, que você me passou na época lá. Não quis adicionar. Se eu soubesse que você ia fazer isso, eu tinha adicionado. Tinha deixado quieto lá, nem falava contigo. Nunca imaginar que você faria a maior canalice da história do gênero feminino. A maior canalice de todas, matar um ser humano, fazer uma falsa acusação, que é pior do que o próprio estupro. Você fez as duas coisas, parabéns, você fez o strike do boliche. E tu tá conseguindo, tá levantando o troféu ainda. E aí se mudou, mas a mãe já ia se mudar. A própria mãe dela deixa bem detalhado o depoimento dela, que eu já citei aqui. Estavam de mudança. Eu falo isso para a juíza. Da onde que eu tirei isso? Isso não consta em nenhum lugar do processo. Foi só quando elas falaram na frente da juíza. E eu falei depois que elas falaram, logo assim depois eu entrei. E eu falei. Isso é uma das provas que eu tenho. Eu falei que elas estavam procurando casa para se mudar. Ela me pediu se eu tinha alguma informação de casa para ela se mudar. Eu falei isso para a juíza. Não tinha como saber disso. Não tinha. Eu não tinha como ter uma informação sequer dela. Se eu não tive diálogo com a mulher no carro, se eu só falei, se você não pagar de uma forma, você vai pagar de outra. Não tive diálogo com essa mulher de forma nenhuma. Isso consta no processo, em vídeo, eu falando. Porque a promotora do Ministério Público, ela retirou tudo que me inocentava. Ela retirou do processo e manteve só as coisas que a interessavam. Maldosas. Ela modificou coisas para me prejudicar muito. Modificou. Eu estou afirmando que ela modificou. A forma como eu falei. Ela modificou através de palavras redigidas. Modificou o processo. Eu estou afirmando isso. Eu li o processo. Eu li. Eu tirei foto de uma parte que ela mudou a minha fala.
Inclusive, ela modificou falando que eu confirmo que ela estava bêbada. Eu confirmo que ela não queria relacionamento sexual. Eu confirmo isso. Ela colocou isso. Que eu disse isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso do nada. Ah, não, tava bêbada lá, ela que não queria transar, eu forcei ela. É inacreditável, cara. É inacreditável. Falou que a mãe dela já ia se mudar mesmo e que ela gastou R$300 no bar. Lembra que ela não comeu? Foi a primeira coisa que eu falei. Ela não se alimentou, o primeiro ponto. Ou seja, só bebeu. Só bebeu chopp. Porque lá no depoimento na delegacia, a mãe dela pergunta para ela: você consumiu alguma coisa além de bebida? Não, só chopp. Só beberam chopp. R$300 em chopp. Porque não comeram. Para 2 pessoas. E aí o terceiro ponto. Costuma ter R$30, R$40 na carteira para qualquer diversidade. Se ela tem R$30, R$40 na carteira, ela pagou no cartão, ela pagou em Pix, ela pagou no cartão de débito, crédito, cheque, seja o que for. Mas está descontando do banco. Porque R$300 para 2 pessoas, alguma delas tem que ter pago no banco. Não é possível que as duas pagaram o dinheiro. Com R$30 você consegue pagar R$300, R$40? Não. Por que a juíza não pediu o extrato bancário dela? Eu desafio. Pega o extrato bancário do dia 9 dela. Eu duvido achar de madrugada lá o pagamento. Duvido. Duvido achar que elas gastaram isso no bar. Isso aqui comprova uma mentira. Gastou, caraca, não gastou R$300 não. Mas tava bêbada. Mesmo assim, né? Tava bêbada. R$300, 2 pessoas pra chopp. Só chopp. Não trabalhava de carteira assinada. Trabalhava PJ por uma vereadora. E eu lembro disso. Eu lembro, mas eu não falei pra juíza porque eu não lembrei na hora, eu estava muito nervoso. Mas eu lembro. Eu lembro de muita coisa que a gente conversou. Agora, na hora, eu batendo o queixo, tremendo, sabendo que estava lutando pela minha vida, porque meu advogado falou, você só tem uma chance. Uma. Sabe aquele filme dos Vingadores, que o cara fala assim, você só tem uma oportunidade, tem entre 1 bilhão de combinações, uma chance. E aí eu tenho uma chance de falar na frente da juíza. Então você imagina um cara que nunca passou por nenhum processo, nem civil, sentar na frente de um juiz, no meu caso juíza, para poder falar o que aconteceu, extremamente nervoso. Eu tava com uma anotação no bolso e eu esqueci de tirar do bolso, de tão nervoso que eu tava. E eu nem sabia se podia fazer isso, o policial tava do meu lado também. Eu nem sabia se podia fazer, mas eu fui com a anotação no bolso, num pedaço de papel, na folha de caderno que eu ranquei do meu caderno, inclusive eu escrevi uma agenda dentro da cela antes do depoimento para a juíza. Eu escrevi uma agenda contando inclusive a história do dia que eu fiquei com essa mulher, antes do depoimento na delegacia, na frente da juíza. Eu escrevi toda a história que aconteceu. E esse caderno eu espero que ainda esteja com a minha ex-noiva, porque a minha agenda pessoal, que eu fiz, gerei essa agenda lá dentro da cela, eu queria que minha avó mandasse para ela saber o que eu estava passando, que eu estava triste, que eu amava muito ela. E eu contei a história toda que aconteceu naquele dia. E constava tudo que eu falei, tudo, absolutamente tudo. Gastou R$300. Fechou a conta no bar para 2 pessoas. Ela relata que eu ajudei ela a se vestir no final da viagem. Eu ajudei ela a se vestir, peguei o seu tablet, entreguei na mão dela, abri a porta do carro porque ela não tinha condições. A amiga dela, no depoimento na delegacia, citou que eu mandei ela se vestir. Ela fala que eu peguei os pertences dela. A mãe fala que eu ajudei ela a se vestir. Contraditório com a amiga. Beleza. E aí aqui, ela continua batendo na tecla de que eu ajudei ela a pegar o tablet. Eu falei isso para a juíza. Eu ajudei a pegar o tablet. Aqui eu sei que ela está mentindo de lembrar de tudo que aconteceu. Porque quando ela fala que eu ajudei ela a pegar o seu tablet, eu sei que ela lembra de tudo.
Porque eu brinquei com ela na hora que ela saiu do carro. Porque na hora que ela saiu, ela botou o tênis e esqueceu a meia dela. Eu peguei a meia, ela já estava do lado de fora, ela abriu a porta, saiu. Eu falei assim, aqui, sua meia, você esqueceu. Ah, obrigada. Eu falei assim, vai deixar o tablet pra mim também de presente? Tô precisando. Ela, não, me dá aí. Aí peguei o tablet na mão dela, e rindo, brincando com ela. Ela pegou o tablet e entrou em casa. Normal. Normal. Ai, meu Deus. E ela fala que não tinha condições e que eu abri a porta do carro para ela. Se ela não tinha nem condições de abrir a porta do carro, que é só você fazer isso aqui e empurrar, como é que ela pegou a chave, abriu a porta de casa, o portão de casa e entrou? Se ela não tinha nem condições de abrir a porta do meu carro, que não precisava de chave, como é que ela entrou dentro de casa? Porque assim, quando ela saiu do meu carro, ela entrou em casa. Então como é que ela... Isso, cara. Não tinha condições de abrir a porta do carro. Como é que ela entrou dentro de casa então, meu Deus? Fez a solicitação ao hospital e o boletim de ocorrência não é uma exigência. Isso provavelmente isso está constando porque minha advogada deve ter parado para perguntar alguma coisa para ela. Ela fez a solicitação no hospital para poder fazer o aborto. E o boletim de ocorrência não é uma exigência. Isso aqui, o hospital tem que... É legal. Isso consta na legalidade. Mas não ter exigência, sabendo que ela sabe quem é a pessoa que cometeu esse crime, por que o hospital fala assim, calma aí, se você sabe quem fez, você faz o boletim de ocorrência, esse cara precisa ser chamado para ser ouvido ou ser preso e tem que ser feita uma diligência, alguma coisa, para saber se esse cara quer esse filho. Porque o hospital é pró-vida. Antes de mais nada, a primeira coisa é proteger a vida, certo? Mas aqui é meu corpo, minhas regras. Porque ela não precisou de boletim de ocorrência e o hospital fez o aborto, sem me perguntar. E agora, eu não sei o que ela falou, por exemplo, no hospital. Porque o responsável não foi chamado para ser ouvido na justiça. A juíza não chamou. Como é que o hospital é tão conivente em fazer assim dessa forma? E aí vem a pior parte. No processo está escrito assim, que ela falou, qualquer grávida pode contar a sua verdade e conseguir e fazer o procedimento. Qualquer grávida pode contar a sua verdade. Ela ainda é maldosa. Ela ainda é maldosa. Porque ela fala isso para minha advogada. Qualquer grávida pode contar a sua verdade. A sua verdade. Não é a verdade. A sua verdade. E fazer o procedimento. Ela não fez boletim de ocorrência, ela mentiu, falou a sua verdade, conseguiu fazer o aborto. Uma mulher que não tinha filhos, tinha 38 anos de idade, morava com a mãe, não trabalhava de carteira assinada. Não sei como é que deve estar a vida dela agora, mas deve estar uma merda. Porque já era uma merda antes, fazendo faculdade, filosofia, psicologia, mas tenho quase certeza que é filosofia, até hoje. E não foi perguntado isso para a juíza, não tentou investigar isso depois que eu falei, ficou por isso mesmo. E porque a gente conversou no carro, nós tivemos 2 horas de diálogo dentro do carro. Entre dois sexos, tivemos duas conversas, né? Primeiro sexo, transamos, conversamos. Segundo sexo, transamos e depois voltamos a conversar. 2 vezes a gente conversou, entre 2 sexos. Até a hora dela sair do carro. E o juiz não pede nada. Não pede o responsável do hospital para poder fazer o depoimento, para poder saber o que ela falou. Tanto que eu deixei questionado aí no vídeo, no segundo ou no primeiro vídeo, que ela não quer psicólogo. Não precisa de psicólogo. O hospital forneceu e ela não quis psicólogo. Porque quanto menos souber, quanto menos se enrolar, melhor. É muita coisa, gente. É muita coisa. E eu nem falei meu depoimento ainda, que eu provo a minha inocência. Isso aqui é o depoimento na frente da juíza. Elas não falam mais sobre estarem dopadas. Só a amiga que deu a entender que eu joguei alguma coisa no ar. Porque tanto ela quanto a amiga disseram que eu não ofereci nada para elas no carro. Se eu não ofereci nada para elas no carro, como é que elas lembram de eu não oferecer? Como que elas lembram se as duas mesmo falam que nem lembram de entrar no carro? Como é que elas lembram que eu não ofereci nada? Meu Deus, é muita coisa, cara. Qualquer grávida pode contar a sua verdade. E aí ela fala aqui no final que eu fiquei esperando ela acordar por 2 horas para poder tentar fazer o pagamento. Tá constando. Tá constando.
Eu fiquei esperando ela acordar por 2 horas. Eu podia ter passado no banco de trás, eu podia ter me aproveitado enquanto ela não fazia nem ideia que estava acontecendo. Às vezes ela podia ter sido estuprada e nem percebido o que foi. Porque eu poderia me aproveitar da situação. Mas eu esperei acordar para tentar fazer o pagamento e aí correu mais risco ainda. Correr mais risco dela ser uma maluca. Como é que eu dei tanta sorte do início ao fim? Como é que ela não gritou, não esperneou, não tentou me agredir? Não tentou correr? Como é que ela não me denuncia no aplicativo depois que eu tive um relacionamento sexual com ela? Como é que ela não faz o boletim de ocorrência logo em seguida? Ah, tava com medo. Como é que ela não fez corpo de delito, exame toxicológico? Não fez nada. Eu dei tanta sorte assim na vida, cara. Não é possível, pô. E ainda por cima, ainda ela engravidar. Eu dei sorte e azar, né? Dei tanta sorte pra no final, porra, ela engravidou. Que merda, cara. Que azar que eu dei. E aí é só você pegar e falar assim, porra, calma aí, a mulher que tinha um fracasso na vida, que... Ah, inclusive, uma coisa que eu não deixei anotada aqui, que a mãe dela ficou preocupada, a mãe dela disse no depoimento que ficou preocupada com ela porque ela pensou em tomar alguma coisa. E não uma coisa para abortar, e isso poderia afetar a vida dela. Ficou com muito medo que a filha fizesse uma coisa dessa. E aí o que elas fizeram? Foram no hospital e fizeram aborto de forma legal. E só tem uma forma de fazer. Uma forma de fazer o aborto de forma legal e preservar a saúde da assassina. Só tem uma forma. Falar que foi estuprada. 10 anos de cadeia. 10 anos. Eu tô perdendo tudo. Já perdi tudo. 10 anos. Fiquei esperando ela acordar por 2 horas. Fiquei esperando ela acordar por 2 horas. E eu não fiz nada. Não tem o trajeto de forma aleatória, o trajeto tá certinho. E agora vamos pro principal, que eu nem preciso anotar, tá? O principal eu falo sem caderno. Meu depoimento do meu amigo. Depoimento do meu amigo, vale ressaltar que eu vi todos os depoimentos de todas as pessoas que foram até o local depor a meu favor. Meu amigo que recebeu o meu áudio, meu melhor amigo, que é um senhor de 76 anos, e a esposa dele. Eles foram depor a meu favor, porque eles me conhecem, eles moravam parede com parede comigo, moraram por 8 anos. E são meus melhores amigos, de muito longe. Eles foram depor a meu favor, então vi o depoimento deles todos, vi o depoimento da minha avó, através de chamadas de vídeo. Minha avó mostrou o câncer para a juíza, não adiantou de porcaria nenhuma. A mãe da minha filha foi depor a meu favor, não adiantou de porcaria nenhuma. E eu conheci a mãe da minha filha no Uber. Não assediei, não estuprei. A mãe da minha filha, ela tinha saído para uma festa num determinado momento e chegou em casa, sozinha, num local distante de tudo e de todos. A avó dela morava meio que no morro assim, mora ainda meio que no morro, não tem nem casa próximo, escuro. A gente trocou telefone, eu fui respeitoso. No dia seguinte a gente saiu, começamos relacionamento por 1 ano, mais ou menos, a gente ficou. E ela engravidou. E hoje minha filha é meu maior orgulho. Eu sou alucinado por ela. Zero problema. Zero problema. E aí, vi o depoimento deles todos. Sentei ele atrás, cabelo raspado na zero, algemado, de chinela havaiana branco, vindo de uma cela por 2 meses preso até então. Tava ali todo maltrapilho, todo mundo bem arrumado, associável, tudo bonitinho. Na verdade, só tinha mulher no recinto praticamente. Só tinha mulher. Era eu e um monte de mulher e um policial aqui do lado. E aí eu vi o depoimento do meu amigo, na qual recebeu o meu áudio. Quando chegou a vez dele depor, ele falou que eu busquei elas lá, no local onde elas estavam, deixei a primeira em casa, e quando fui deixar ela, eu fui conversando do trajeto que era 2 minutos de carro, 2 minutinhos da casa da mulher até a casa da amiga. 2 minutinhos de carro, é muito próximo, dá para ir andando facilmente. 2 minutinhos. E aí meu amigo falou que eu fui conversando com ela durante essa viagem, esse pequeno trecho. Chegamos no local, nós começamos a... Ela começou a falar, bababá, e aí ela foi deu em cima de mim.
Ele fala isso. Que ela foi dando em cima de mim e tal, eu acabei cedendo. Ela pediu para me ligar a luz interna do carro. Ele fala também. Eu liguei, eu olhei para trás e ela disse que eu era um cara bonito. Passou um pouco da frente, transamos e ficou nisso. E aí ele foi e falou, eles conversaram sobre política no carro, que ela era de esquerda, ele de direita. Ele falou isso. E estava certo. E que a juíza foi e perguntou para ele que horas que ele recebeu o áudio. E ele falou, por volta de 3 da manhã. Eu só quero falar para vocês que o depoimento dele, desse meu amigo, foi no dia 5 de setembro de 2024. O acontecimento com a mulher foi exatamente quando eu mandei o áudio para ele. 5 minutos depois que eu saí da casa dela. Eu tive que sair de ré, tava fazendo uma manobra ali, porque eu sempre saí de ré da rua dela. E não tem como fazer manobra ali. Então se ela gritasse, eu já expliquei isso aqui. Eu mandei o áudio para ele 9 de novembro de 2023. Ele lembrou das coisas e falou para a juíza. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Ele acertou coisas dela, porque foi a única coisa que ele falou, inclusive pessoal da mulher, que ele nunca viu na vida, não sabe nem quem é. E ele falou que eu fui conversando com ela durante a viagem. Não foi. Mas é um detalhe ridículo. Por quê? Acabou o depoimento dele. Eu estranhei quando ele falou que ele recebeu o áudio por voz 3 da manhã, porque no meu caderno que eu mandei para minha ex-noiva, eu falo que eu achava que tinha ficado com ela de 3h30 da manhã às 7. Tá lá o horário. Consta o horário. Tá as datas lá. Eu botei data na agenda. Era um caderno normal e eu fiz como agenda. Eu botava a data, o dia que estava acontecendo. E estão as datas lá. Bem antes do meu depoimento. E eu falei, eu fiquei com essa mulher por quase 4 horas. Eu jurava que tinha sido esse horário. Mas mesmo assim não é muito relevante, né? Eu fiquei com a mulher 2 horas, ninguém fica estuprando uma pessoa por quase 2 horas. Ninguém fica estuprando por quase 2 horas. Porque a mulher pode acordar, né? Pode dar uma de maluca, gritar, que é o mais comum. Pode lembrar do meu rosto, pode um monte de coisa. Enfim, chegou a minha vez de falar. Eu fui o último. Ela falou e logo em seguida eu falei. Ela falou e foi embora. Eu tava do lado de fora, eu fui chamado para dentro da sala, o policial me levou para dentro da sala chamado. Cheguei lá, sentei na frente, tremendo muito, porque eu sabia que só tinha uma chance. E eu, muito nervoso, comecei a falando as coisas anteriormente ao fato. A juíza logo já me cortou. Eu não quero saber disso, eu quero que você me conte o que aconteceu no dia. Só quero isso. Me fala o que aconteceu no dia. Já me cerceou um pouquinho, porque eu queria explicar para ela, excelência, eu tenho uma vida antes, eu tinha muita coisa para perder para isso acontecer, não deu tempo de falar. Mas eu cheguei a citar que meu carro estava com problema, fiquei 5 meses sem meu carro. Isso eu vou provar para vocês no 4º vídeo, porque faz parte já da parte onde eu falo mais da minha vida. Na verdade, eu vou deixar para vocês agora aí. Vou botar agora a imagem para vocês. 5 meses sem meu carro. E aí, quando foi em outubro, eu comecei a trabalhar muito. E quando foi minha avó, tentou fazer a cirurgia do câncer dela no INCA. Não conseguiu, foi remarcado para dezembro. E em novembro eu fiquei com essa mulher. E aí eu falei isso, a juíza me cortou, e eu comecei a falar exatamente. Falei, tá, juíza, excelência, eu vou falar então o que aconteceu. Aí eu falei, eu parei em tal lugar, elas entraram no meu carro e entraram conversando. E aí a primeira coisa que ela falou, essa aqui é a primeira prova da minha inocência. A mulher que me acusa, ela entrou no carro falando assim, isso consta, tá? Isso consta no processo em vídeo, eu falando. Ela entrou no carro se lamentando por não ter ficado com uma mulher aonde ela estava. Você lembra para vocês que eu falei logo de cara, que era uma das primeiras provas, que ela encontrou a ex-namorada dela no bar? Da onde que eu tirei essa informação se não tinha lugar nenhum do processo? Eu não tinha como ter essa informação em lugar nenhum, porque nenhum depoimento delas eu vi. Da onde que eu tirei que ela entrou se lamentando por não ter ficado com uma mulher no bar onde ela estava? Da onde que eu tirei essa informação? Uma mulher querendo ficar com outra mulher. Da onde que eu tirei uma coisa tão específica? E por acaso ela fala que ela encontrou uma ex-namorada dela no bar. Da onde que eu tirei essa informação? Primeira prova da inocência. Ela entrou se lamentando, entrou no carro, sentou e foram conversando. E aí lembra que eu falei? Eu botei o fonezinho de ouvido, fiquei dirigindo e elas conversando. Teve uma parte que eu até escutei da mulher,
a amiga dela, falar da filha dela e tudo. Eu nem faria isso pra juíza, porque eu achei que não era relevante, assuntos de terceiros. Então eu não falei negócio de filha dela, porque eu achava que nem ela importava. Por se eu soubesse que todo detalhe importante, eu tinha falado até que a amiga dela tinha filha. Mas não falei, deixei pra lá. Aí tô dirigindo aqui, focado na música, Deixei a amiga dela em casa. A amiga dela saiu em 100% do estado. Físico, mental, tudo. Saiu do carro, me agradeceu, entrou dentro do condomínio dela, eu esperei, dei boa noite. Ela entrou, esperei. Quando ela chegou lá na portaria, ela entrou, eu saí com o carro. 2 minutinhos depois, cheguei na casa da mulher. E aí, quando cheguei lá, quando eu virei na ruazinha dela, e aí ela começou a falar. Eu não fui conversando com ela durante o trajeto. E o meu amigo, ele disse que a gente foi conversando nesse pequeno trajeto de 2 minutos. A promotora do Ministério Público usou isso contra mim. Porque quando eu cheguei e sentei na frente da juíza, a primeira coisa que eu falei, excelência, eu só queria deixar uma coisa clara para você, que o Patrick só se equivocou, ela colocou em negrito isso, maldosa. Patrick se equivocou quando disse que eu fui conversando com ela durante o trajeto. E não foi, eu só falei com ela no final. Eu queria corrigir porque eu detinha a verdade. E para vocês verem como é que é uma maldade tão grande, que qual que é a diferença de uma pessoa conversando 2 minutinhos do trajeto da casa da amiga até a casa dela. Se eu não fui conversando, não é irrelevante. Meu amigo deu depoimento quase 1 ano depois. Qual relevância que isso tem pro caso? Eles foram conversando? Não, excelência, eu não fui conversando com a mulher. Quando eu cheguei na porta da casa dela, ela começou a falar comigo. E aí eu tirei o fone de ouvido e comecei a escutar o que ela estava falando. Somente isso. O Patrick só se equivocou nisso. Mais nada. A juíza usou isso para me condenar, tá? A juíza usou isso para me condenar, porque o meu depoimento não batia com o depoimento do meu amigo que recebeu meu áudio. Ela usou isso contra mim. Vocês têm noção? Cheguei na porta da casa dela e aí começou tudo. Poxa, calma aí, tô tentando botar a senha aqui, não consigo. Cara, ela tava normal. Aí a juíza me perguntou, logo de cara, você teve relacionamento sexual com a mulher? Eu falei, sim, excelência, 2 vezes. Você percebeu que ela estava embriagada? Eu falei assim, excelência, eu percebi que ela estava animada. Ela, não. Quero saber se você percebeu que ela bebeu. Eu falei assim, percebi. Como eu tinha dito, eu falei que eu sempre queria falar a verdade. Só que tem uma camada tão grande de formas de você ver como uma pessoa está embriagada, bêbada, e como minha vida toda, eu saí, curti, bebia, já fiquei bêbado extremamente embriagado, de dar PT. Eu sei quando uma pessoa está num estado onde ela não consegue responder pelos seus próprios atos. Ela conversava comigo normalmente. O animada, que eu tentei falar tantas vezes, excelência, eu estava animada de estar eufórica, de estar pra frente, de me desejar, porque ela podia ter consumido maconha, e eu sei que ela usa, porque ela me falou. E a mãe dela nem sabe, né? Eu pelo menos mentiu para delegado. Não, e eu sei que minha filha nem usa drogas. Como é que eu sei disso? E eu tô afirmando que eu sei disso. Só que a juíza ficou assim, não, eu quero saber se ela bebeu. Ficou assim, muito pra mim. Eu falei, não, eu percebi que ela estava animada. Se ela estava animada, eu tenho que confirmar o quê? Não, percebi. Eu vou falar que ela estava animada de quê? Eu não tenho como detectar se ela estava com cocaína no sangue, com maconha. Não tem como. Eu sei quando uma pessoa está embriagada em coma alcoólico, porque eu já peguei pessoas no colo, botar toda a bêbada da mulher e botar na porta da casa dela, para abrir a porta de casa e ela entrar e eu ir embora para casa, com medo de deixar a mulher no meio da rua. Se ela está embriagada, como que eu sei essa informação? A primeira, logo de cara, da mulher, da ex-namorada dela. Não tinha. Gente, não tem como eu saber dessa informação. Não tem como. Em nenhum momento. Não tem como saber disso. E aí continuou. Ela, tô tentando fazer o pagamento. Calma aí, beleza. Passou 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Quando chegou no quinto, eu falei assim, pô, cara, quer que eu deixe pra pagar depois? Não gosto de deixar pra pagar nada depois, porque eu não gosto de ficar com dívida no aplicativo. Isso eu falei pra juíza. A mesma coisa. Igual. A mesma coisa. Eu falei, cara, vê aí, porque eu tô querendo ir embora e tal, não sei o que. Ela, não, calma aí, não sei o que. Aí ela, pô, não sei o que, tentando fazer o pagamento. Aí eu falei assim, excelência, aí ela falou a palavra que tudo mudou, que eu falei assim, ela disse o seguinte,
não estava querendo transar, não. Só que eu falei assim para a juíza. A promotora do Ministério Público usou isso contra mim. Inclusive, ele relata que ela disse que não estava querendo transar. E aí eu esqueci que eu estava num lugar que hoje em dia as pessoas perderam respeito. E eu tanto respeitava. Eu esqueci que eu tinha que fazer o teatro. Ai, calma aí, não tô conseguindo fazer a senha. Qual que é a senha? Ai, meu dia foi tão complicado. Eu falei isso pra juiz, inclusive. Calma aí que meu dia já tá muito complicado e tal, porque ela tomou um veto da ex-namorada dela, onde ela tava. E eu falei isso pra juíza, que ela tava com um dia complicado, o dia dela tinha sido uma porcaria. Por que o dia dela foi uma porcaria? Tomou um veto da ex-namorada, que devia ser apaixonada. E aí fez um ato sexual comigo, né? Pra se vingar, se sentir valorizada, qualquer coisa do tipo. Eu citei, inclusive, na psicologia, o que isso quer dizer, né? Citei isso no vídeo. Aí chegou no momento em que ela falou assim, ai, não tava querendo transar, não? Falei, como é que é? Ai, calma, é porque eu tô tentando fazer o pagamento e não tô conseguindo. Falei, cara, você tá querendo transar? Ah, poxa, não sei. Falei, você quer sentar no banco da frente? Ela, liga a luz interna pra poder te ver. Peguei, liguei a luz interna e virei pra trás. Nem tinha visto a mulher. Nem tinha visto. E quando eu virei, aí que eu vi a mulher também. Eu nem tinha visto quem era, como era. Aí quando ela olhou, eu vi, ela me viu, ela falou assim, você é um cara bonito. Aí eu não falei isso pra juíza, tá? Eu tô falando pra vocês agora, porque eu esqueci de falar isso. E eu perguntei pra ela, achei que você era lésbica. Não, eu questionei, eu achei que você era lésbica. Ela falou assim, por quê? Eu falei, cara, porque você falou que queria ter ficado com uma mulher onde você tava e tal. Ela falou assim, não. Aí ela falou, o que ela falou, isso eu não vou lembrar, tá? Eu não tenho como falar uma coisa que eu não lembro, mas ela falou alguma coisa do tipo da ex-namorada dela, mas eu não sei realmente se foi isso, mas ela falou alguma coisa relacionada à pessoa lá que ela tava. Aí eu falei assim, pô, então você é lésbica. Ela falou, não, eu sou bi. Inclusive, achei você um cara bonito e tal. Eu falei, cara, você quer sentar no banco da frente? Ela tava com o tablet dela sentada, ela já não tava nem mais no lado, do banco atrás do motorista. Porque ela falou, né, que entrou no carro atrás do motorista, porque já sabia que a amiga ia sair primeiro, estava embriagada, mas como é que ela teve tanta veemência para poder fazer isso? Tava com o tablet no colo, ela pegou o tablet e botou do banco do lado, ela tava de tênis e short, inclusive ela confirma isso, e eu também confirmo. Ela pegou, passou sozinha pro banco da frente, porque ela fala que ela não lembra como é que passou pro banco da frente, lembra de um monte de coisa, de eu ameaçar ela, se você não pagar de uma forma, vai pagar de outra, mas ela não lembra de passar o banco da frente. Eu tô falando agora. Ela pegou, pulou pro banco da frente, por dentro do carro, porque ela não saiu do carro. Nem eu iria sair, né? Pô, se eu vou cometer um ato e, não vou... posto pra mulher, eu vou ter que sair do carro, pegar ela embriagada e botar lá no banco da frente, sendo que eu podia pro banco de trás ter feito isso. Inclusive, passar pulando por dentro do carro. Aí, beleza. Ela passa o banco da frente, passou, sentou, ela tava aqui. Ela me olhou, assim, riu, ela me agarrou e me puxou, e me beijou. E isso eu falei pra juíza. Eu lembro disso tudo perfeitamente, cara. Eu lembro perfeitamente, isso me mata. É uma tortura que vocês não fazem ideia. E aí me agarrou, a gente ficou beijando, mão aqui, mão ali. Peguei a camisinha, botei, a gente ficou nu, totalmente nu, e começamos a transar. Ficou de 4 no carro, ela botou o banco pra trás, deitou o banco, transamos. Ficou de 4. Ficou de frente, botou os pés em cima do painel, ficava escorregando o tempo todo, inclusive. Por isso que depois eu ajudei ela a pegar os pertences dela, porque a perna dela o tempo todo ficava escorregando. Eu peguei e botei a perna dela apoiada nos meus braços, para poder não ficar com a perna em cima do painel escorregando. E aí ficamos transando. Depois ela ficou de 4 de novo, porque estava escorregando muito, meu braço estava cansando. Voltou a ficar de 4, aí foi a primeira vez. Voltei pro meu banco, a camisinha tinha rasgado, tinha ido coisa dentro dela. E aí que o problema todo começa. Segunda prova, cabal, que eu mostro minha inocência. Na hora que eu sentei no meu banco, eu falei pra ela, a camisinha rasgou, não tem mais nada aqui, foi tudo dentro de você. Ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não quero ser mãe. Eu não tomo remédio. Eu falei, calma, cara. Ela falou assim, não quero ser mãe, não adianta, não quero ser mãe. Eu já sei o que minha mãe passou para cuidar de mim e do meu irmão. Isso consta no processo, eu falando. Eu não tinha como ter essas informações. Não tinha como, porque automaticamente, se eu falo uma coisa dessa, ela não foi criada pelo pai. E como é que eu sei que ela não tinha filhos? Como que eu sei? Porque ela é uma mulher mais velha do que eu já sabia disso no dia, quando eu olhei para ela,
Quando eu virei pra trás, eu vi que ela tinha um rosto de uma pessoa mais velha do que eu. Ou mais velha, pelo menos. Porque eu tinha 37 na época. Como que eu vou saber que uma mulher dessa não tem filhos? Porque às vezes ela não quer ter mais filhos. Porque, não, já tenho 2, 3 filhos, não quero ter filhos mais não. Tá maluco? Não toma remédio. Mas já tem filho, não quero ter filho não. Mas ela falou, não tem filhos, não quero ter filhos. Já sei que minha mãe passou pra cuidar de mim e do meu irmão, não quero ter. Isso são informações cabais, que não tinha como eu saber, nem minha advogada, nem ninguém. Mas eu falei. Não tomava remédio. De onde que eu tirei essa informação? Que ela não tinha filhos, que ela foi criada pela mãe dela, junto com o irmão. Não tinha como saber disso. Eu não conhecia a mulher, ela mesmo falou que não teve diálogo comigo no carro. E aí vem mais coisas depois, porque aí eu falei, eu compro, pelo dia seguinte você toma. Ela se acalmou, ficou ali no banco, a gente começou a conversar. Falamos sobre a faculdade dela, que eu não lembro perfeitamente o que era até hoje, mas eu falei que era filosofia ou psicologia, uma área de humanas. Falei isso para a juíza. A juíza tentou investigar para ver se era verdade? Não. Ficou por isso. Mas eu falei, eu tenho quase certeza que é filosofia, porque nós conversamos sobre filosofia no carro. E é uma coisa que eu não gosto. Eu detesto filosofia, porque eu falei para ela que eu era um excelente aluno de filosofia na época do colégio. Sexta e sétima série eu estudei filosofia no colégio. E que eu era um dos melhores alunos da sala, mas eu era péssimo nas outras matérias. Todo mundo era praticamente melhor do que eu. Eu era aluno de 5, meio 6, né, nas matérias. E que filosofia era um dos melhores. Mas eu odiava filosofia. E ela falou que ela estudava filosofia, alguma coisa do tipo. Psicologia, mas é quase certeza até hoje que é filosofia. E falamos de política, que eu era de direita, que ela era de esquerda. Meu amigo falou isso pra juíza. E aí eu sei que ela é de esquerda, porque a gente teve um diálogo. Isso, inclusive, vai ser a última prova. Porque essa é a segunda prova, que mostra a minha inocência. E aí fomos conversando. Falamos sobre astrologia, um monte de coisa aleatória. E ela começou a falar muito. E eu já meio sonolento, fiquei na minha, ela falando mais. Eu só ficava assim, caramba, é mesmo? Só que meio sonolento. E aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu vou embora. Só que eu falei, pô, sexo foi bom. Aí eu perguntei pra ela, quer transar mais uma vez antes de eu ir embora? Ela falou assim, quero. Eu já estava pelado. Ela se ajoelhou no banco e me fez sexo oral. E ficou, muito tempo fazendo sexo oral. Porque muito tempo que eu não transava com homem. Ficou muito tempo fazendo sexo oral. E aí, beleza. Na segunda vez, fiz sem camisinha. O banco já estava deitado, porque ela nem ajeitou, estava deitada junto comigo, ele batendo papo. Ela ficou de 4. Eu falei para ela, vó, vamos sem camisinha. Já foi dentro mesmo? Ela falou, pode ser. Fui lá, sem camisinha. Transamos. Ela virou, botou o pé no painel de novo. E aí tava escorregando. O que ela fez? Se revoltou, tirou o tênis, tirou a meia. Ficou só com os pés em cima do painel. Tem 5 dedos normais, pezinho branco, tudo normal. Eu lembro do corpo dela todo. Eu acho que eu já citei isso aqui. Não usa silicone, eu lembro, porque ela fala que, né? Que não tirou a parte de cima, mas eu lembro que ela não usa silicone, eu lembro que ela não depila a parte de baixo. Não depila. Eu lembro do corpo dela, lembro de muita coisa. E ela tirou o tênisinho, tirou a meia, botou o pé dela ficou no painel tranquilo. Transamos. Ficou de 4 de novo, transamos. Aí ejaculei dentro. Meu maior erro. Porque a gente terminou. Voltei, fiquei conversando com ela mais um pouco, tava efusivo ainda, né, por causa do sexo e tal. Dei uma acordada, batemos mais um papo. Aí ela falou que eu só não entrava na casa dela porque a mãe dela estava em casa. Com o irmão. E eu falei com ela, pô, se você quiser, tá de bobeira amanhã? Tô. Você pode ir lá pra minha casa, a gente vai, fica de novo, então ela pode ser. Eu falei, me passa seu contato, seu rede social. Porque eu não queria pegar o telefone dela, porque assim, cara, eu já percebi que ela não tinha muito a ver comigo. Eu falei, pô, vou pegar a rede social dela pra vê-la bem assim, sabe? Porque eu vou stalkear ali no Instagram e vou ver se ela tem um corpo legalzão, como aparentava ser quando eu tateei ali, né? Porque tava no escuro. E aí fui ver o perfil dela, ou devia ter, assim, 6 publicações ou nenhuma. E eu falei, cara, porra, não tem nem como ver. Eu falei, cara, deixa pra lá.
Falei, eu vou adicionar não. Aí eu falei pra ela, te adicionei aí e tal. Ela falou assim, tá bom. Falei, depois você vê. Porque o tablet dela tava atrás. Ela falou assim, tá bom. Aí beleza, continuamos a conversar e tal. Ela me falou, terceira prova. Na hora que eu tava próximo de ir embora, ela falou assim, tô procurando casa pra se mudar. Se você souber de alguma casa aqui em Niterói, eu tô querendo sair daqui. Aí eu perguntei pra ela, por quê? Ela falou, cara, aqui não gosto muito desse local. Falei, pô, aqui é meio complicado mesmo, né? Porque ali perto, aqui na sua casa aqui, tem um barzinho que é do outro lado da rua, na principal, que fica com pessoas de madrugada lá, bebendo, meio que tipo uma barra boate, que fecha ali, bota um cerco ali, aí fica um monte de moto, um monte de gente de comunidade ali, porque é próximo de comunidade. Fica a maior galera ali de madrugada, briga direto, bebedeira, quebradeira, e ela morava quase praticamente atrás desse local. E ela falou que ela estava querendo se mudar de lá. Terceira prova, porque a mãe dela fala que já estavam procurando casa para se mudar. Ela também fala, e eu falei. E eu falei para a juíza. E minha advogada, inclusive, nem sabia, porque eu não falei isso para minha advogada. E minha advogada, quer dizer que ela estava procurando casa para se mudar? Eu falei, sim. Ela me falou. Eu não tinha como ter essa informação. Eu não tinha como ter essa terceira prova da minha inocência. 3 coisas na qual eu não tinha como ter informação nenhuma. E eu bati exatamente em cima do que ela fala frente à juíza, porque ela não falou em nenhum lugar isso. Ela não falou em nenhum lugar isso. Só falou frente à juíza. E eu falei também, porque eu lembrava de tudo que a gente fez lá. Esqueci de muitas coisas para falar para a juíza na hora, mas são provas o suficiente para falar assim, porra, esse cara conversou com essa mulher. Impossível não ter conversado. A minha advogada tomou até um susto quando eu falei isso. Falei, sim, a gente, na conversa, ela falou, tá procurando. Eu falei que, inclusive, isso eu não falei pra juíza, tá? Mas eu lembro perfeitamente. Eu esqueci de falar isso na hora, cara. Era uma das coisas que estava anotada no papel. Que ela me pediu pra ver casa. Eu falei, cara, do lado da minha casa, tinha acabado de alugar. E ela podia ser vizinha parede a parede comigo. Porque quem foi depor a meu favor foi o meu melhor amigo, esse senhor que morava nessa casa. Ele tinha se mudado, foi pra casa que ele comprou. E aí ficou vaga, só que foram morar lá. Falei, porra, se fosse um pouquinho antes, ele morava lá do lado da minha casa. E a gente podia estar se vendo direto. Falei, pô, mó pena e tal. Tentei dar uma de garotão ali. Ela falou assim, se souber de alguma casa, você me fala e tal. Falei, beleza. Foi uma das coisas. Terceira prova. E aí, beleza. Na hora que saiu do carro, na hora que ela saiu, ela botou o tênisinho, botou a roupa, ela botou a roupinha dela, botou o tênis e abriu a porta e saiu. Isso, ela deixou a meia e o tablet atrás. E aí ela fala que eu ajudei ela a pegar o tablet dela pra dar na mão dela. Eu falei, sua meia tá aqui. Ela me agradeceu assim, obrigada. Falei, pô, vai deixar o tablet pra mim? Tô precisando. Ela, não, me dá aí. Peguei, dei na mão dela. Ela pegou o tablet, pegou a chave, abriu e entrou. Nisso, eu esperei ela entrar, eu dando ré, pegando o celular e dando ré. Peguei o celular, dei ré, fiz assim e fui para ir para a rua principal. Nisso, na hora, daí eu tava ainda elétrico, ter transado com uma mulher, porra, do nada a mulher dá em cima de mim no carro, e foram poucas vezes que eu transei no carro. Geralmente eu pegava o telefone de mulheres. E aí na mesma hora eu peguei o telefone, entrei no WhatsApp, mandei a mensagem pro meu amigo que foi depor, do áudio. Falei, cara, fiquei com uma mulher aqui, caralho, a mulher deu em cima de mim, não sei o quê. E aí contei a historinha pra ele, rapidinho, assim, resumi, né? Falei, porra, a mulher começou a falar que não tava conseguindo botar a senha, dando uma desculpa e tal, não sei o quê, pediu pra me ligar a luz interna do carro, me viu, pulou pro banco da frente, me agarrou, a gente transou. Falei, pô, transei horrores. Ainda falei rindo pra ele, pô, transei horrores. Isso indo pra casa, dirigindo. Peguei, botei o celular ali no suporte, cheguei em casa, entrei em casa, dormi. E aí finalizei na porta da minha casa. Na porta da minha casa, porque eu não olhei o aplicativo. Ela pagou no cartão de crédito, não estava no dinheiro, e eu não vi, porque no tempo que a gente ficou ali no carro, eu não mexi no telefone. Tanto que eu não finalizei. E aí tem o trajeto, eu saindo da casa dela, fazendo a volta para ir para minha casa. Exatamente o trajeto. Eu tinha que seguir a rua, fazer um retorninho para entrar na minha rua. Era só isso. E aí tem um trajetinho indo para minha casa. E aí lá eu finalizei na porta da minha casa. Ou seja, eu, motorista de aplicativo 5 anos, eu sei aonde começa o trajeto e finaliza a corrida. Eu finalizei na porta da minha casa. Eu estava correndo risco de vida, eu nem sabia.
Ela tinha um endereço, tanto que ela fala que não conhecia o endereço aonde foi finalizada a corrida. Era exatamente na minha casa. O meu carro, ele dormia na rua, porque eu não tinha garagem. Ou seja, se ela fosse na rua para tentar pesquisar, ela sabia que eu morava lá, porque meu carro dormia na rua. Eu não tinha garagem na minha casa. Vou deixar foto para vocês aí, inclusive vídeo. Vou deixar um vídeo para vocês aí mostrando indo pro meu carro que estava do outro lado da rua. Eu estava saindo da porta da minha casa, indo pro outro lado da rua para pegar o carro. Dormia na rua o carro. Se ela mentisse para alguém, para um traficante lá me pegar, eu já não estava mais aqui hoje. Inclusive, não era nem para me estar, né? Porque eu podia ter até morrido. Nessa falsa acusação, fui preso. Fui parar na cadeia por estupro. Podia ter morrido lá dentro. Ela não tá nem aí. O dela foi feito, ela se livrou. Foi o que eu falei, conseguiu fazer tudo. Me assediou, matou uma criança, se livrou, fez uma falsa acusação, ganhou, fez o strike, ganhou o troféu, campeã. Acontece nada, fica por isso. Eu fui preso dentro de casa, sem saber o que estava acontecendo, muitos meses depois, estou sendo condenado sem uma prova sequer, com milhares de contradições entre as próprias mulheres, com coisas em que provava a minha inocência. E é o que eu falo, meu caso já está no STF, já no finalzinho. Eu estou pegando 10 anos. Mas agora, se eu não conseguisse provar a minha inocência, eu faço questão de ser penalizado até a morte, pena de morte, ou castração química, ou me dar a pena máxima. Por favor, eu faço questão. Mas deixa eu provar, deixa eu mostrar para vocês o que consta no processo. Eu detenho a verdade. Minha advogada, tadinha, ficou sozinha, porque eu estava trancado na cadeia. Eu não pude ajudar. Não pude ajudar de forma nenhuma. Eu estava trancado lá dentro, chorando todo dia. Eu faço questão de qualquer juiz bater de frente comigo, eu mostrar aqui, sentar e falar aqui, ó, tudo aqui, só olhar, pô. Olha aqui. Pega o depoimento em vídeo, veja o meu depoimento. Vê lá, vê o que eu estou falando. Lá eu provo que eu sou inocente. Lá tem as provas suficientes para me ser inocentado. Eu faço questão, por favor, me dê oportunidade. Por favor. Eu quero ter minha vida de volta. Eu quero ter meu réu primário de volta. Eu quero ainda estudar para a polícia. Eu estou indo para 41 anos de idade. Mas eu ainda tenho vontade de ser policial. Eu quero voltar para minha área. Nem que volte a trabalhar de Uber. Eu estou com saudade de trabalhar. Depois que essa mulher... Mais duas coisas que eu tenho para falar. Duas coisas que eu esqueci, que eu deixei anotado aqui por fora. Que eu já ia esquecendo de falar. A primeira. Uma coisa que isso é uma indagação, tá, inclusive. A primeira é a seguinte. Se a juíza mesmo fala que olha, você finalizou a corrida aqui, que consta no aplicativo registrado, você finalizou 5h58 da manhã. A mãe dela fala que ela acordou para trabalhar 4h30 e a filha já estava dormindo. E a própria filha fala que quando entrou no aplicativo de manhã, viu que a corrida tinha terminado na porta da minha casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci, deixei anotado aqui por fora. Quando eu finalizei o aplicativo, ela estava dormindo. Quando ela acordou, ela viu aonde foi finalizado. Ela me deu 5 estrelas. Ela me deu 5 estrelas na viagem. 5 estrelas. E ela falou que ela acordou mal, né? Ah, acordou mal. O irmão dela disse no depoimento da mãe, que a mãe falou que meu filho disse que ela acordou por volta de 2h40, o filho tinha saído para trabalhar. Mas por 2h40, 2h40 da tarde, ele mandou uma mensagem falando que ela foi tomar banho. Então ela olhou o aplicativo depois que foi tomar banho. E aí todo mundo sabe que quando o motorista finaliza o aplicativo, que aí fica lá para você poder avaliar o motorista. Ela me deu 5 estrelas. E aí vem a outra parte. Ela não me denunciou no aplicativo. Eu continuei rodando. A denúncia formal no aplicativo do Uber, o próprio aplicativo não mostra quem denunciou. Será que ela nem pesquisou isso? Ficou com tanto medo assim que nem pesquisou sobre isso? Você pode fazer a denúncia, o Uber não vai falar para quem foi a pessoa que denunciou. Só vai perguntar e vai ver, pô, aconteceu isso? Pode me suspender minha conta, pode banir a minha conta.
Ainda mais se ela falar, fui estuprada pelo motorista e eu vou fazer boletim de ocorrência. Por que ela não fez a reclamação no Uber? Porque provavelmente a Uber ia pedir o boletim de ocorrência feito. Pô, você está denunciando o motorista aplicativo de estupro? Faz o boletim de ocorrência. Eu preciso do boletim de ocorrência. Porque é assim que é. E aí ela não fez a denúncia. É uma mulher que está tão preocupada com a sociedade, segundo ela fala que estava fazendo isso pela moral de não deixar um homem passar batido por conta de um estupro dentro de um carro e ela era uma vítima. Ela não quis denunciar no aplicativo. Não quis. E aí o que acontece? O tal estuprador continuou trabalhando por mais 9 meses, porque foi novembro, porque foi no início, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho, julho. 9 meses. O último mês eu vou contar 8, porque de junho para julho eu já estava trabalhando como engenheiro civil. Então eu vou deixar 8 meses. Esses 8 meses que eu trabalhei foram os meses que eu mais trabalhei durante esses 5 anos. Se a justiça pudesse pegar o meu registro e ver a quantidade de corridas que foram feitas nos últimos 8 meses, desde o dia que eu fiquei com essa mulher, veja a média de corridas no meu aplicativo. Foram os meses que eu mais trabalhei durante os 5 anos. Por quê? Porque eu peguei a chave do meu apartamento em fevereiro. E como eu ia avisar para a juíza, porque ela não deixou eu falar, eu fiquei 5 meses sem meu carro, e eu já coloquei o vídeo para vocês aí. 5 meses eu fiquei com muita conta atrasada, e eu vou deixar as imagens para vocês aí. E eu queria sair do aluguel e vir morar no meu apartamento logo. Só que eu tinha que fazer obra ao mesmo tempo. Então eu tinha que pagar cada boleto, que era R$ 1.500, R$ 1.600 do seguro de obra, o aluguel ao mesmo tempo, telefone, água, luz, cartão de crédito, manutenção do veículo, muita coisa, muita coisa. Os meus gastos eram astronômicos. Eu vou deixar a imagem para vocês aí de um dos meses que foi meu gasto, acho que de dezembro, inclusive. Vou mostrar para vocês o quanto que eu estava devendo por mês. E aí foram os meses que eu mais trabalhei, sem uma reclamação de assédio. Sem um assédio. Ela foi a única na minha vida que eu fiz isso. A única. Porque eu já tô aqui há um ano e 9 meses. Um ano e 9 meses que eu tô aqui. 1 ano e 8 meses, quase 1 ano e 9 meses. Não tem mais uma reclamação de assédio. Não tem mais nada. Minha vida tá normal. Eu vou no fórum, assino normalmente, com muita dor no coração. Eu uso calça há 1 ano e 9 meses, porque eu nem sei se eu tenho mais short. Bermuda. Eu tenho vergonha de usar tornozeleira na rua. Vocês fizeram isso comigo. O judiciário fez isso comigo. Muito fácil não me denunciar no aplicativo, né? Porque ia ter que fazer o boletim de ocorrência para poder me denunciar. Não fez. E aí eu fui condenado, gente. Eu fui condenado a 9 anos, 7 meses, 6 dias. Porque as palavras delas eram uníssonas. Olha a quantidade de erros que tem e a quantidade de mentiras que tem. Quer mais prova do que isso? Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu faço questão disso chegar a qualquer pessoa, no Brasil ou no mundo. Eu fui vítima de uma falsa acusação. Eu perdi tudo. E eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Se alguém me ver na rua e achar que de fato eu fiz isso, vocês vão me fazer um favor se me tirar dessa situação. Eu só não quero só não quero sofrer. Só não quero sofrer fisicamente. Então, como última prova que eu esqueci de citar, eu preciso citar tudo. No final da corrida, quando eu ajudei ela a abrir a porta, segundo ela, eu ajudei a dar o tablet na mão dela, ela diz o seguinte, que eu citei alguma coisa de, vocês de esquerda, vocês de esquerda merecem passar por isso. Como é que eu sei que ela é de esquerda? Da onde que eu sei que ela é de esquerda? Eu não tive diálogo com ela, ela mesmo fala que nunca teve contato comigo, não sabe quem eu sou, aconteceu aquele fato comigo naquele dia, nunca mais teve contato comigo, eu nunca mais procurei ela, o depoimento dela, tá? Não meu, depoimento dela. Porque depois eu falei exatamente isso também, não tive mais contato, não procurei, nada do tipo. E aí eu cito que vocês de esquerda merecem passar por isso, ou coisa semelhante.
Da onde que eu sei que ela é de esquerda? Da onde meu amigo que depois sabia que ela era de esquerda? Porque hoje, infelizmente, o país está polarizado. São duas vertentes. A guerra dos lados. Logo pra mim. Ela fala isso pra mim. Eu sou de direita, conservador, né, ultra conservador, mas eu tenho uma filha negra. Eu fui criado por uma mulher, sozinha praticamente, desde os 10 anos em diante. Eu vi minha mãe acamada, com esclerose múltipla. Vou deixar uma foto aí do meu cabeleireiro, grande amigo, inclusive, homossexual. Meus vizinhos que moram aqui do meu lado, aqui, ó, um casal de homossexuais. Gente finíssima, engraçadíssimos. Que de direita é esse que tá sempre com outros tipos de pessoas? É inacreditável, cara. E aí, como você não conhecia a minha vida, você jogou uma dessa. Por quê? Porque foi instruída. E curiosamente, quem me julgava, né? Eu sei, que eu vi. Quarta prova, porque eu falei 3 provas cabais, coisas que não tinha como saber, e eu falei aqui para vocês. Isso consta no processo por vídeo. E que a promotora do Ministério Público retirou isso tudo. Retirou do processo. Redigido lá bonitinho. Maldosa. Você é de esquerda. Não sabia que como é que eu vou saber que ela é de esquerda se eu não tive diálogo com ela no carro? Afinal de contas, como ela fala, eu só me aproveitei da situação. Você podia ter feito tudo, menos o que fez. Você teve a possibilidade de gerar uma criança, e eu já falei sobre isso. Você teve a maior dádiva possível na sua vida de gerar uma criança. Você podia ter tido um excelente pai para o seu filho. Eu não ia deixar faltar nada para vocês. Eu perdi um filho com 24 anos de idade. Eu peguei ele só no colo morto. Você tirou um filho da minha possibilidade de criar. Eu não sabia, porque eu fui presidente de casa, eu não imaginava que você tinha passado por isso. Podia ter entrado em contato com a Uber entrava em contato comigo, pegava meu telefone, falava comigo, a gente tomava decisão. Não é porque eu tô aqui agora no vídeo que eu vou falar, não, agora é muito fácil falar não. Você podia ter me dado, filho. Era só me dar. Não quer? Não quer ser mãe? Gera o filho, me dá o filho. Se lá na frente você quisesse ter contato com ele, eu não iria te proibir. Hoje eu não quero sua pena, não. Porque você não tem a mínima noção do que você fez. Você só quis se livrar. Hipócrita, assassina, imoral. Você destruiu minha vida. Eu podia ter morrido. O pior dia da minha vida foi quando eu fui transferido lá do centro do Rio para a cadeia em São Gonçalo. Você não tem noção do que eu passei naquele dia. Você não tem noção do choque que eu estava vivendo naquele dia. Porque aquilo nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu vou ter 70, 80 anos de idade, eu vou lembrar daquele dia e vou chorar quando lembrar. Porque me matou, me doeu muito. E chega a ficar arrepiado de lembrar aquele dia de novo. Eu tô traumatizado com aquilo. E você me fez passar por isso. Você me fez perder muita coisa. Era só ter me dado o filho, cara. Ideologia de merda, assassina, imunda. Feminismo é um lixo. O feminismo é um lixo. Vocês são as escórias da sociedade. Vocês são um lixo. E o seu feminismo de merda matou uma criança e me colocou nessa situação. Ah, você é inocente. Para crime, sim. Como cristão, totalmente errado. Eu não sou Jesus Cristo. Peco, transo. Quando a mulher me dá condição, transo. Aliás, transava, né? Porque hoje, depois disso, qualquer um tem trauma. 4 provas. Entrasse lamentando por não ter ficado com uma mulher, encontrou ex-namorada. Não tomava remédio, não tinha filhos. Não toma remédio, não tinha filhos. Tomou pílula dia seguinte, na sexta
na parte do almoço, mas sonhou que foi estuprada de sexta para sábado. E aí, cara, acho que fui estuprada. Depois que tomou a pílula do dia seguinte, totalmente incoerente. Você acha que eu não percebo essas coisas? Não, você acha que eu sou burro? Que eu não vejo o processo, leio, releio? Eu sei mais do que qualquer um dentro do judiciário ali que aconteceu. No próprio processo. Só que é 1 milhão de processos ao mesmo tempo. Vai. É coisa de outra mulher? Toma. Condenado. Vai, passa para outro. Porque tem que cumprir. Tem que cumprir a normativa lá de agilizar os processos. Não estudo no meu caso. E aí uma vida destruída e dane-se. Porque o salário de juiz lá de 40, 50 mil vai estar recebendo. No final das contas, em 2 anos, essa juíza que me condenou, a desembargadora que me condenou, o STJ que manteve, tá lá cada um ganhando seu quase 1 milhão. Ou seu milhão. No ano. Ou próximo de 1 milhão. E eu tô aqui sem trabalhar 2 anos, dependendo de uma senhora de 80 anos de idade, praticamente 79, para pagar as minhas contas. Eu vou ter que vender isso aqui. Porque eu nem paguei, estava muito longe de pagar, faltam 160 mil reais para pagar esse apartamento em 390 e poucos meses. Eu praticamente nem comprei, eu estou morando aqui praticamente de favor, né, na minha própria casa hoje em dia. Porque eu vou ter que vender por migalha. Eu não vou ter nem onde morar. Parabéns, minha querida, você conseguiu tudo. Eu cheio de provas no meu favor, você sem prova nenhuma, e a juíza não sei como, porque ela não falou o porquê que da minha condenação me condenou. Vocês estão de parabéns, judiciário, mulher. Só existe um caminho. A gente nem conhece esse caminho, né? Só escuta falar. Mas eu sei que existe um caminho. Esse caminho vai chegar uma hora. E quem fez as coisas erradas, eu pequei também, inclusive, cada um vai ter um tipo de decisão final. E essa decisão final, ela é perfeita. Não tem esses erros como tem o judiciário dos homens. E quando chegar, meu amigo, a gente vê quem é quem. Enquanto isso, eu vou ter que sofrer. Cadê Isabela? Papai! E... Cadê Isabela? Cadê Isabela? Cadê? Papai! Cadê Isabela? Papai! Cadê Isabela? Cadê? Cadê Isabela? Cadê? Papai! Cadê Isabela? Papai! Que?